poder que Bolsonaro amealhou não está na Constituição. O poder que Bolsonaro amealhou hoje foi dado exatamente pela inação das outras instituições que deveriam tê-lo controlado lá atrás. Vamos falar sério, Bolsonaro não podia ter se candidatado. Bolsonaro, com o histórico dele de defesa da tortura, não podia ter continuado como deputado. Houvesse exatamente um conselho de ética na Câmara, Bolsonaro não teria se candidatado. Bolsonaro não podia ter eleito uma eleição, não teria ganho a eleição. Houvesse as pessoas cumprindo a Constituição, Lula teria ganho a eleição e nós não estaríamos passando por isso. A nossa disputa política estaria em outro campo, talvez Lula estivesse sendo atacado, tal. Tudo bem, mas estaria em outro campo, a democracia está preservada. Houvesse as instituições chamado a atenção logo no início, quando os militares passaram a ameaçar o STF lá atrás ainda nas decisões de Lula, e nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Então, o que faz hoje Bolsonaro estar no lugar onde está é exatamente a inação das instituições que hoje pensam uma maneira de começar a agir contra ele. E esse é todo o grande problema, porque elas não agiram lá atrás quando podiam fazê-lo e ele era fraco. Hoje, ele tem não só o apoio dos militares, mas um apoio significativo das polícias militares nos estados. E nós não temos sequer uma organização de governadores que possa se colocar contra ele. Ou seja, as eleições de 2018 foram tão nefastas para o Brasil que simplesmente destruíram a Câmara dos Deputados e colocaram governadores sem a mínima capacidade de entender o que é um pacto federativo, o que é efetivamente uma democracia e qual o papel que eles deveriam cumprir nessa escala de poder. Estamos literalmente à espera de um herói. E eu não tenho certeza quem é que vai tomar essa posição. Segundo alguns jornalões aqui tradicionais, por exemplo, olha essa manchete da Folha de São Paulo, alto comando do Exército concorda com a reação de Fux e teme cópia de atos golpistas dos Estados Unidos, o Capitólio brasileiro. Quer dizer, supostamente, por essa reportagem, a gente entende que os militares, os generais, a alta cúpula, que não aparece por aí declarando nada, não quer esse tipo de ruptura. Você acha que... Eu já te perguntei, acho que a gente já perpassou por isso hoje, mas eu queria que você reiterasse, digamos assim, a sua percepção com relação a isso, Horta. Eu sei que é difícil, né? Porque... e também queria que você aproveitasse e falasse do Centrão. Qual que é o papel do Centrão nesse momento aí de alta tensão em Brasília? Conde, os generais estão completamente errados, tá? E estão errados porque eles não sabem efetivamente o que é o fascismo. O fascismo não se ampara como força política nos grandes oficiais. O fascismo se ampara... Ou seja, peraí, deixa eu entender o que você está falando aqui, que é muito importante. Você está dizendo que a alta cúpula, segundo essa reportagem, que a gente sempre também tem de colocar um grão de sal, eles próprios não sabem o que está acontecendo, é isso? Não, exato, eles não têm controle do que está acontecendo. Conde, quando você tem soldado que levanta e chama Bolsonaro de mito, quando você tem um general que descumpre, como o Pazuello fez, todos os institutos de organização e regras legais do Exército, e vai para cima de um palanque, quando você tem generais que participam do governo civil, dando desculpas e atacando instituições civis para todos os lados, você gerou uma anarquia que é impossível de conter. Só quem ganha nessa anarquia é Jair Bolsonaro. O fascismo de Jair Bolsonaro se alimenta dos estratos médios. Nós estudamos isso durante muito tempo na história, nós estudamos isso na Alemanha, na Itália, são os estratos médios. O grande oficialato hoje do Exército não entende efetivamente o que está acontecendo. Tanto não entende que os generais anteriores àqueles lá se demitiram todos eles em uníssono. E aí Bolsonaro teve que catar gente bolsonarista ao lado dele. Então, o grande... E outra coisa, ninguém está levando em conta nisso, mas um dos nossos internautas mencionou isso aqui. Bolsonaro hoje tem apoio das polícias militares. E as polícias militares nos estados têm um número maior que o Exército. E ninguém está falando dessas polícias militares, e elas já deram inúmeras provas de que estão do lado de Bolsonaro. Inclusive no Nordeste, em que Bolsonaro tem o menor apoio da população, que dirá então no Sul e no Sudeste. Então, nesse momento, nós deixamos com que Bolsonaro atingisse as instituições de uma maneira tão brutal que elas não têm informações nem
ferramentas suficientes para colocar de novo esse monstro dentro do seu lugar. E é por isso que eu estou dizendo, qualquer ação hoje política contra ele tem um custo muito alto. Eu não vejo como esse custo pode ser pago apenas de forma política. Eu acho que nós já entramos num custo violento da nossa sociedade, nós vamos pagar com alguma maneira isso. Não vejo como nós resolvermos o problema Bolsonaro sem um tipo de atrito que vai nos causar muito dissabor, muita dor e talvez até coisas mais graves.